Pessoal, bom dia. Pai Senhor Jesus, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de sábado, hoje, dia 7/6/2025. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa breve mensagem e ao término aqui dessa palavra, eu vou fazer uma oração. Nós estaremos orando em conformidade, pedindo ao Senhor uma bênção para as nossas vidas. A nossa meditação nessa manhã, eu gostaria de ler o texto para vocês que está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Depois levantou as colunas diante do pórtico do templo, uma à direita e chamou-lhe o nome de Jaquim, e levantou a outra à esquerda e chamou-lhe o nome de Boaz. Meus irmãos, o texto aqui ele fala de algo que acho que para nós é algo muito maravilhoso, né? Que é essa questão do sentido espiritual de algumas coisas, que às vezes a gente olha assim e a gente pensa, poxa, mas 2 colunas no Templo de Salomão, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? O que isso tem a ver com a minha busca, né? Com a minha comunhão com Deus? E tem muito a ver. O texto fala de 2 colunas que foram colocadas em frente ao Templo de Salomão, o antigo templo. Era uma obra imensa, uma das maiores obras da antiguidade, o Templo de Salomão. A palavra fala que essas colunas tinham 8 metros de altura e elas foram feitas de bronze polido e colocadas ali na entrada do templo. E os nomes dados a essas colunas não foi por acaso. Há um significado, há um sentido espiritual. Jaquim, ou Jaquim, e Boaz. O nome Jaquim significa o Senhor estabelecerá, e Boaz significa no Senhor está a nossa força. Então é uma declaração permanente a todos aqueles que entravam na casa do Senhor, de que é Deus quem estabelece, de que nele é que está a nossa força. Então é uma declaração muito clara. Jaquim, ele estabelecerá, ou Deus é quem sustenta, Deus é quem firma. A gente trazendo isso para nós, é ele quem estabelece a nossa fé. Até para crer a gente depende do Senhor. A fé não é um privilégio nosso, ele é autor e consumador da nossa fé. É ele quem estabelece os nossos passos, mesmo quando tudo parece incerto. E talvez nessa manhã de sábado você tenha acordado com aquela incerteza, com a insegurança, com o medo, que talvez ontem, na sexta-feira de noite, você já foi deitar assim, com a preocupação, com a inquietação. Meu irmão, minha irmã, em tempos de crise, é o Senhor quem estabelece. Ele é o nosso alicerce. Eu falei sobre os 2 alicerces recentemente aqui no canal. É Ele que é o nosso alicerce. Salmos 40, verso 2. Estabeleceu-me sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, Jaquim é o Senhor quem estabelece. É Deus quem vai estabelecer aquilo que você precisa. É Deus quem vai estabelecer aquilo que você necessita. Dele que virá. Já a outra coluna chamada Boaz, nele está a nossa força. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Toda a força verdadeira vem dele. Não é a força humana, não é o poder humano, mas é o poder do Espírito Santo. Quando nós estamos fracos, lembramos que nele está a nossa força. De nós mesmos não temos nada, só a nossa fraqueza, só as nossas limitações, mas no Senhor é que está a nossa força. Essas colunas nos ensinam que quando nós entramos na presença de Deus, nós entendemos que quem estabelece é Ele, quem nos fortalece é Ele. Quando não entramos na presença do Senhor confiando em nós mesmos, mas nós entramos confiados na sua fidelidade, sustentados pela sua força, diferente do religioso que não entende o sentido espiritual das coisas. Agora, Cristo é a nossa força, é Ele que é o nosso firme fundamento, é Ele que é a nossa rocha. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, a palavra ela nos faz uma gloriosa promessa. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Ouça isso, meu irmão, minha irmã. Você é chamado para ser coluna no templo de Deus. Não era um privilégio de Jaquim e Boaz ter o seu nome como colunas do templo. Aquele que vencer
Eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna fala de estabilidade, permanência, autoridade espiritual. Do tempo em que tudo muda, o Senhor está levantando homens e mulheres que sejam como Jaquim e Boaz, que permanecem firmes, sustentados por Ele, fortalecidos nele, na presença dEle. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá ânimo para a nossa caminhada. Que o Senhor venha nos estabelecer cada dia mais no centro da vontade dEle, como a coluna de Jaquim. Que Ele nos fortaleça para perseverarmos como a coluna de Boaz, que nos transforme em colunas espirituais dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, que sejamos colunas espirituais, alicerces para aqueles que estão desorientados, para aqueles que estão perdidos, né? Para aqueles que não possuem uma base, aqueles que não possuem o alicerce que é Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor uma bênção, pedir ao Senhor que venha agir sobre as nossas vidas nesse sábado, já nessa manhã. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós a Ti intercedemos, suplicando uma bênção para os Teus filhos e filhas. Senhor, nos abençoa nessa manhã de sábado, que seja um dia de vitórias, que seja um dia onde o Senhor esteja nos estabelecendo, nos fortalecendo, nos firmando, Senhor, como colunas diante do Senhor, colunas em Tua presença, Senhor, firmes, alicerçados, permanentes, que não venhamos a ser inconstantes, Senhor, que não venhamos a ter uma vida, Senhor, não fundada, não fundamentada, mas que venhamos a ter a estrutura como colunas, Senhor, para suportar as provas, para suportar as cargas, para suportar as adversidades. Senhor, nos concede uma bênção nesse dia. Senhor, muitos são colunas sobre os seus lares. Senhor, que o Senhor venha nos dar condições de permanecermos nessa posição. Renova-nos, Senhor, em Tua presença. Abençoa os Teus filhos e filhas. Senhor, dê mais um dia de vitória no seu local de trabalho, Senhor, no lar, nos afazeres. Concede uma bênção de vitória nesse dia de sábado. Eu lhe suplico, Senhor, o Teu agir, a cura do Senhor sobre as nossas vidas, de toda enfermidade, Senhor, de todo, Senhor, aquilo que tem, Senhor, trazido alguma dificuldade, algum mal-estar, algum desconforto. Uma bênção financeira, Senhor, para que as dívidas sejam pagas, Senhor, para que as responsabilidades sejam arcadas. Uma bênção sentimental, familiar, uma bênção, Senhor, no lar, na casa. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas. Opera, Senhor, as famílias, nos relacionamentos. Senhor, estenda as Tuas mãos de poder desde a Tua eternidade, Senhor. Abençoa as nossas vidas nessa manhã, nesse dia, nesse sábado, pois a Ti nós oramos, suplicando assim a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Mas aqui uma manhã, finalizando o nosso propósito, a nossa oração. E eu tenho certeza que Deus está te fazendo como coluna, como base, como alicerce contra situações que têm se levantado dentro da sua casa, na sua família. Mas Deus é quem estabelece. Deus é quem te fortalece. Um sábado abençoado para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.